Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus queridos, é: não há comunicação com os mortos. Então, em outras palavras, não é possível uma pessoa manter ligação com aquele que já morreu. Nem orando, nem rezando, nem pedindo, nada disso. Eles não podem ouvir, não podem ter o entendimento, porque são lugares diferentes, distintos, tá bom? Mas antes que eu comece a falar sobre esse assunto, se você não é inscrito neste canal, entre, se inscreva, toque o sininho de notificações. Essa plataforma vai estar lembrando você dos próximos vídeos. São mais de 400 já prontos. Bora comigo? Qualquer dúvida que você tenha, queira perguntar, deixa aí nos comentários. Bora comigo? Nossa carne é limitada e fadada a voltar ao pó da terra. Mas aqueles que entregaram a sua vida, foram tocados por Deus, passarão da morte para a vida eterna. A morte é o fechamento de um ciclo natural para todos. Geração vai, geração vem. Mas quem entregou a sua vida a Cristo, quem foi tocado por Deus, não vive apenas uma vida natural. Por quê? Quem vive uma vida sobrenatural são aqueles que são tocados por Deus, são os salvos. Então, mesmo estando nessa vida natural, todos que são tocados por Deus começam a viver agora uma vida sobrenatural, ok? Porque já tem essa ligação com Deus e a promessa futura da ressurreição, tá? A morte não é capaz de detê-los, pois Jesus Cristo venceu a morte e nos libertou de suas cadeias. Ó morte, onde está, ó morte, o seu aguilhão, o seu poder agora? Cadê? Então, com certeza aqueles que foram tocados por Deus em salvação passarão dessa para melhor, desse ciclo para um próximo ciclo. Então a morte não é capaz de deter aquele que venceu em nosso favor e nós vencemos através de Cristo que nos libertou. Nosso corpo pode perecer, mas o nosso espírito volta ao Criador, que nos dará um corpo imperecível ou imperecível ou incorruptível, tá? Ou um corpo do tipo de Jesus, ok? Tá? Em Cristo a morte passa a ser apenas uma vírgula e não um ponto final. Jesus ressuscitou dos mortos e vive eternamente, e um dia estaremos com Ele na glória com o Pai, gozando de vida eterna nos céus. Todo o que crê dessa forma, tá bom? Então meu subtítulo diz o quê? Não há comunicação com os mortos. Não é possível que alguém mantenha comunicação com os mortos. Caso isso possa acontecer, não são com os mortos, nossos entes queridos, mas demônios que interferem e que entram nessa comunicação e engana as pessoas que não têm entendimento a respeito desses assuntos, ok? Então eu quero trazer aqui alguns versículos e vou estar lendo um ou dois para vocês, ok? Até separei aqui para você procurar aí na sua Bíblia, tá certo? Então já pode ir anotando aí. Salmo 146, 4. Todos os planos das pessoas que ainda vivem aqui, quando elas morrem, acabam. Acabou. Esse ciclo fechou, já era. Tá? Tenha ela completado os planos, os propósitos dela aqui, seu sonho realizado ou não, mas acabou, tá? Então Salmo 146, 4. Em Eclesiastes 9, 5 e 6, que é onde eu vou estar lendo um trechinho para vocês, também fala sobre aqueles que morreram e que não é possível essa comunicação. Mateus 8, 22 diz assim: deixem os mortos enterrarem os seus mortos. Deixem os mortos enterrarem os seus mortos. Então, o grande cuidado que nós temos que ter hoje é com pessoas em vida e não após a morte, porque uma vez que morreu, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, ok? Mateus 8, 22, tá bom? João 5, 28 a 29 diz o quê? Que haverá o ressuscitamento ou a ressurreição dos mortos. Uns vão para o céu, vão estar com Deus, e outros vão estar ao inferno condenados. Dá uma olhadinha lá que você vai entender melhor. João 5, 28 a 29. Isaías 38, 18 a 19 também fala sobre essa questão da vida. Então, se você dá uma olhadinha num dos profetas maiores, Isaías 38,
18 e 19, você vai entender melhor sobre o assunto ao qual estou me referindo. Tá bom? Então vamos lá. Mais um trechinho aqui. Assim diz o Senhor: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Mateus 22, 32. São só para a gente ter uma ideia de como as coisas são e como elas funcionam. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Então, falando ainda que não há comunicação com os mortos, eu estou trazendo aqui algumas passagens que eu acho que seria interessante para a gente poder meditar. Ok? Deixa eu chegar aqui para vocês. Olha que interessante sobre a questão da salvação e condenação. Eu asseguro a vocês que quem ouve a minha palavra, as Escrituras, a Bíblia, e crê naquele que enviou, que crê em Jesus Cristo que foi enviado pelo Pai, terá vida eterna e não mais será condenado. Então quem não crê dessa forma já está condenado, porque não crê no Filho de Deus como o interlocutor, o intermediário, o salvador de todo o que crê. Então essa pessoa que acredita em Deus, ela passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que o ouvirem viverão. João 5, 24, 25. Depois dá uma olhadinha lá, tá bom? Vamos lá. O Salmo 146, 4, para vocês estarem ouvindo. Quando o espírito deles se vai, dos que morrem, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam os seus planos. Eu acabei citando em os Salmos aí, falando isso. Então, acaba o plano de quem esteve aqui vivo. Pois que morre, acabou esses planos. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito já passaram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo desse sol. Eclesiastes 9, 5 e 6. Então, para quem morreu, para quem já se foi, não há mais comunicação. Eles não entendem, não sabem mais o que está passando aqui. Porque eles estão em outra dimensão, é uma dimensão espiritual. Físico-espiritual, nesse caso. Um psicossomático, tá? Tendo memória e tendo o entendimento. E estando num corpo que ainda vai ser ressuscitado, tanto para o céu como para o inferno, conforme a onipotência de Deus, conforme o chamado, conforme a escolha que Deus fez na vida de cada pessoa. Então, Eclesiastes 9, 5 e 6, você vai encontrar isso aí. Salmo 115, 17 diz assim: os mortos não louvam a Deus, tampouco nenhum dos que descem à sepultura ou silêncio. Então não há comunicação nenhuma, tá? Porque já estão separados. Uns já estão no descanso com Deus e outros já estão sofrendo. E é uma dimensão que não é a nossa. Não é essa dimensão física de sol, de terra, de lua, estrelas, tempos. Não, horas. Não, de forma alguma. É totalmente diferente da vida que nós temos e vivemos aqui. Mas Jesus lhe disse, Jesus está fazendo uma pregação, trazendo um ensino, tá? Está lá em Mateus 8, 22, e ele diz assim, é muito interessante o que ele fala, é muito interessante. Olha o que Jesus diz aqui, no meio da conversa. Jesus disse assim: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Diante da vida, a morte já passou, mas a vida ela é contínua, então os planos continuam. Então Jesus falou assim, então sigam-me. Ele diz siga-me para os mortos ou diz siga-me para aqueles que estavam vivos? Para os que estavam vivos, claro, porque a comunicação é dada com os vivos e não com os mortos. Para o morto, para os mortos, a vida aqui já acabou. Eu já disse isso, já citei algumas passagens. Ok? Vamos lá para o término? Então Mateus 8, 22, você encontra aí. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Eu deixei a passagem, mas não falei.
Então João 5, 28, 29 é aquela passagem que eu havia deixado para vocês. Acabei falando aqui, tá bom? É porque o vídeo fica muito longo, fica pesado, o pessoal não tem paciência para assistir tudo. Tá? Pois a sepultura não pode louvar-te. Quem já morreu não pode cantar louvores. E aqueles que descem à cova, aqueles que morrem, não pode esperar mais nada. Os vivos, somente os vivos, podem louvar, comunicar, assim como estão fazendo. Ok? Assim como há a comunicação dos pais para com os filhos, a família com Deus. Lembra que para comunicar com Deus, você tem que falar com Jesus. Para chegar a Deus, tem que falar com o Filho. Não tem outra pessoa que nos direcione, que seja o interlocutor, que seja aquele que intercede, que nos leva, que conduz. Não. Só faz isso Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele morreu e ressuscitou. Nenhum morto, ninguém, nenhum dos mortos. E nem mesmo os que estiverem vivos, como Papa, arcebispos, pastores, não importa. Esses são todos pecadores, estão tudo comedor de feijão como eu. Então eu posso pedir a você, você pode pedir a mim em oração, um orar pelo outro, pedir a Deus em favor das pessoas que estão vivas. Mas depois que a pessoa passou dessa, não, sem condição. Então se você quiser falar com Deus, quiser falar com o Pai, você tem que falar no nome de Jesus. 1 Coríntios 2:5. Ele é que leva a nossa mensagem, nossos pedidos a Deus Pai. Ok? Finalmente, como já disse, Deus é aquele que ilumina, aquele que direciona, aquele que torna todas as coisas possíveis diante de Deus e das circunstâncias, segundo o seu propósito. Tá bom? Então era isso que eu tinha para você, dizendo e voltando a falar a respeito do meu subtítulo. Não há comunicação com os mortos. Não é possível. Somente através de Jesus Cristo é que podemos falar com Deus Pai. Não dá para falar em nome de uma outra pessoa, ou muito menos aqueles que já dormiram, ou aqueles que já dormem, aqueles que estão mortos. Dormir no sentido de estar morto, de não poder mais ouvir. Ok? Uma pessoa que está num sono pesado dormindo, ela não vai estar ouvindo aqueles que estão conversando ali à sua volta. Sono pesado, elas não vão ouvir. Aqui eu estou falando de sono, mas é da morte eterna. Então a morte eterna não é possível que ninguém faça a comunicação. E aqueles que tentam fazer essa comunicação acabam barrando aí numa questão espiritual muito séria, tá? Que eu já deixei em outros vídeos para vocês. Você vai estar falando com espíritos demoníacos, espíritos enganadores, tá? Eu já tenho esse assunto sobre espírito demoníaco, espírito enganadores, né? É só você procurar aí no canal que você vai encontrar. Beleza, meus queridos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, tudo aquilo que você estiver fazendo, e até um próximo vídeo.